Oi, gente, bem-vindos ao canal. Meu nome é Ariadne Vanilla. Nós estamos lendo o livro Vidas de Belos e Belos Experimentos, da Saidiya Hartman. O capítulo de hoje é Uma Figura Menor, página 33, livro 1. Vamos lá. Curta, se inscreva, comente alguma sugestão, compartilhe, para ajudar o canal a crescer. A pequena figura nua se reclina no sofá com arabescos. Olhando para a fotografia, é fácil confundi-la com qualquer outra crioula, associá-la com todas as delinquentes da Lombard Street e da Middle Alley. Perdê-la de vista em meio a muitas mulheres de cor da cidade, condenar e ter pena da menina meretriz. Todo mundo tem uma história diferente para contar. Fragmentos de sua vida se entrelaçam com as histórias de outras jovens parecidas ou que não se assemelham em nada a ela. Histórias unidas por desejo, traição, mentira e decepção. O artigo de jornal a confunde com outra menina. Registra seu nome de forma equivocada. Fotografias do cortiço em que mora aparecem regularmente nos mandados policiais, mas mal dá para vê-la ali, espiando da janela do terceiro andar. A legenda não faz nenhuma menção a ela e aponta apenas os riscos morais da kitnet, as condições precárias dos banheiros e o barulho da saída de ar. A fotografia que tiraram dela no estúdio do sótão é a mais familiar. É como o mundo ainda se lembra dela. Se seu nome tivesse sido rabiscado na impressão de albumina, haveria ao menos o fato em que eu poderia informar com algum grau de certeza. Um detalhe que não teria que adivinhar, um obstáculo a menos para retraçar a trajetória da menina pelas ruas da cidade. Se o fotógrafo ou algum jovem assistente no estúdio tivesse registrado o nome dela, eu poderia tê-la encontrado no censo de 1900, ou descoberto se ela alguma vez residiu no abrigo de órfãos de cor, se dançou no palco do Lafayette Theatre, ou se foi parar no asilo das Madalenas quando não tinha mais para onde ir. Bem, nesse primeiro parágrafo, do capítulo, a gente já consegue contextualizar que ela está informando de uma foto tirada claro que não se dá para falar muito sobre essa foto porque não tem nome, não se sabe quem é essa garota. Mas, vendo pelo fotógrafo e os escândalos de abuso sexual que foram vinculados ao nome dele, que a gente vai descobrir daqui a pouco, supõe-se que essa garota também não chegou ali e saiu ilesa dessa condição de abuso. Mas é claro, ela não teve o mesmo tratamento e possivelmente não foi nem encontrada, esse é um trabalho, que a Saidiya está falando, que é difícil retraçar a trajetória dessa menina pelas ruas, porque ninguém teve nenhum trabalho de escrever um nome, uma abreviação, qualquer coisa, qualquer informação sobre ela. Esse, pelo visto, não é nem um pouco interessante. Mas continuando, os amigos dela se recusaram a dizer qualquer coisa para as autoridades, mas mesmo eles não sabiam como ela chegara no prédio da periferia do 7º distrito, nem o que aconteceu no estúdio naquela tarde. A governanta irlandesa pensou que ela era a sobrinha da cozinheira negra, Margaret, a velha Margaret, e que, negligenciando o trabalho, como elas costumavam fazer, tinha saído da cozinha para ir até o estúdio. A velha Margaret, que não tinha nenhum parentesco com ela, acreditou que o Sr. Aikins tinha traído a menina até o sótão com a promessa de algumas moedas, mas nunca chegou a confessar o que temia. A assistente social, mais tarde encarregada do caso da menina, nunca viu a fotografia. Culpou a mãe da menina e o gueto por todas as coisas horríveis que aconteceram e preencheu as lacunas do formulário de histórico pessoal sem jamais ouvir qualquer outra pessoa. A idade do primeiro abuso sexual foi a única pergunta sem resposta certa. Partindo desses fragmentos e peças, tem sido difícil saber por onde começar ou até como chamá-la. A ficção de um nome próprio seria uma evasão do dilema e não uma solução. Apenas adiaria a pergunta: quem é ela?
Penso que poderia chamar de Mattie, ou Kitty, ou Ethel, ou Mabel. Qualquer um serviria. Era o tipo de nome comum entre as jovens negras do início do século XIX. Há outros nomes reservados a meninas escuras. Pitel, Princesa, Dondoc e Pequena. Nomes impostos a meninas como ela que sugerem os prazeres proporcionados por atos íntimos performados em quartos alugados e corredores mal iluminados. E há os pseudônimos também, as identidades vestidas e descartadas. Senhora, rapidamente afixado ao nome de uma amante, ou um nome emprestado de uma atriz favorita para inventar uma nova vida, ou a capa protetora oferecida pelo sobrenome da prima morta de uma avó materna. Tudo para se esquivar da lei. Manter seu nome fora dos registros policiais, deixar o passado em uma distância segura. Esquecer o que os homens crescidos fazem com as meninas atrás das portas fechadas. Os nomes e as histórias correm juntos. A vida singular dessa menina em específico começa entrelaçada com a vida de outras jovens que cruzaram seu caminho, compartilharam suas circunstâncias, dançaram com ela no coro, viveram no quarto ao lado de um cortiço no Harlem, passaram 60 dias juntas no asilo e traçaram um caminho errante pela cidade. Sem um nome, há o risco de que ela nunca escape do esquecimento que é o destino das vidas secundárias e de que seja condenado para a posse pelo resto de sua existência, permanecendo como uma figura insignificante anexada à história de um grande homem. Relegada ao item número 308, menina afro-americana no conjunto de sua obra e vida. Se eu soubesse o nome dela, poderia localizá-la, descobrir se teve irmãos, se a mãe era falecida, se a avó morava com a família branca, se o pai era um vendedor de jornais ou um trabalhador diurno, ou se ele havia desaparecido. Um nome é um luxo que ela não pode se permitir. Outras modelos não são nomeadas, mas podem ser identificadas. Ela é a única anônima. Em uma fotografia tirada à força, o nome de uma menina não tem a mais importância que seu desejo por um tipo diferente de imagem. A única coisa que eu sabia, com certeza, era que ela teve um nome e uma vida que ia além de um fotograma no qual foi capturada. Quando o escândalo veio à tona e meninas brancas que viviam em lares imponentes com pais poderosos revelaram as coisas que o artista as forçou a fazer, ninguém a mencionou, tampouco qualquer outra menina negra. Anos depois, quando outro anatomista, outro homem da ciência, foi surpreendido com uma provisão secreta de nus de colegiais negras, ninguém se lembrou dela. Sem um nome, era improvável que um dia eu fosse encontrar essa menina em particular. O importante é que ela representava todas as possibilidades e perigos à espreita de jovens negras nas primeiras décadas do século XX. Ao ter um nome negado, ou talvez ao recusar a fornecer um, ela passa a representar todas as outras meninas que seguem pelo seu caminho. O anonimato permite que ela assuma o lugar de todas as outras. A figura secundária cede ao coro. É ela quem deve suportar a dor e a promessa da rebeldia. Não era esse o tipo de imagem que eu procurava quando me pus a contar a história da Revolução e das transformações sociais da vida íntima que se desdobrou na cidade negra dentro da cidade. Vinha buscando fotografias de representação inequívoca daquilo que significava viver em liberdade para a segunda e a terceira gerações nascidas após o fim da oficial escravidão. Estava ávida por imagens que representassem os experimentos de liberdade envolvidos na sombra da escuridão, a prática da vida cotidiana e da fuga da subsistência alimentada pelas liberdades da cidade. Belos experimentos de um viver livre e tramas urbanas contra a plantation floresceram, mas ainda assim foram insustentáveis, frustrados ou criminalizados antes que pudessem criar raízes. Procurei fotografias que exemplificassem a beleza e a possibilidades cultivadas da vida de meninas jovens e negras, comuns que alimentaram sonhos daquilo que seria possível se conseguisse escapar do lar da servidão. Esse arquivo imagético encontrado e imaginado forneceria um antídoto necessário para as costas açoitadas, os olhos marejados, os corpos despidos e marcados, ou tornados grotescos para o prazer da branquitude.
Recusei os retratos e os álbuns de família das elites negras que moldaram a vida conforme as normas vitorianas, aquelas tão bem descritas por Du Bois, como empenhadas, como os 10º talentosos, como brancos de sangue negro. Procurei os retratos adoráveis de Thomas Eskill, tirou da aristocracia negra, mas não encontrei as jovens cujas vidas se desdobraram nas ruas, cabarés e corredores de cortiço. Em vez de casas enormes, com salões decorados com pianos e poltronas bergerê, adornadas com sobrecobertas de renda. Jovens com vários amantes, maridos no plural, e amantes mulheres também. Jovens que se fantasiavam de Ida Overton Walker e Florence Mills. Jovens que se preferiam se vestir como homens. Procurei em imagens vernaculares, coleções fotográficas em artigos municipais, antologias fotográficas de pessoas negras, pesquisas documentais do gueto, retrato de pessoas negras e fotos em grupos exibidas em pavilhões negros e organizações socioeconômicas, em exposições internacionais e feiras mundiais. Passei por milhares de fotografias tiradas por reformadores sociais e instituições de caridade, esperando encontrá-las, mas elas não apareceram. Desviavam o olhar ou passavam correndo pelo fotógrafo, agrupavam-se no canto das fotos, olhavam por janelas, espiavam pelas portas e viravam as costas para a câmera. Recusavam os termos de visibilidade que lhes eram impostos, escapavam ao fotograma e permaneciam fugitivas. Silhuetas adoráveis e sombras escuras impossíveis de prender na rede da descrição naturalista ou da taxonomia das imagens do gueto. As mães jovens eram retratadas com mais frequência. Eram obrigadas a se sentar com seus filhos em quartos apinhados e em kitnets a fim de receber a assistência que lhes prometeram. Leite para as crianças, uma visita da enfermeira, pois a mais nova estava doente, ou um par de sapatos emprestado para poder sair e procurar trabalho. As mães tinham que aparecer nos retratos da reforma, e essas imagens eram reunidas como evidências nos casos abertos contra elas pelos assistentes sociais e sociólogos. Jovens que não passavam tanta necessidade, que não se encontravam sobrecarregadas pelos filhos e tinham idade suficiente para dizer nem ferrando, sai da minha frente, escapavam da captura. As poucas imagens de jovens entre 16 e 23 anos são fotografias em grupo tiradas com parentes ou vizinhos. Elas nunca pareciam furiosas e rebeldes ou ligeiras nessas fotos. Apesar dos gestos fugitivos de fuga, ombros caídos, olhares de esguelha e uma raiva radiante, eram transformadas em clientes, tipos e exemplos, convertidas em documentos sociais e pessoas estatísticas, reduzidas à excrescência humana. Uau! Reduzidas à excrescência humana do direito social e da ecologia do gueto. Compadecidas como jovens mães traídas, rotuladas como criaturas furtivas da hereditariedade questionável. Os barris de cinza enfileirados na rua, os prédios arruinados e os visitantes amigáveis dos pobres dominam e infantilizam essas jovens. Eu me cansei de inúmeras imagens de lençóis brancos pendurados no varal, torneiras vazando, banheiros imundos e quartos apinhados. Recuei diante da apresentação dos slides antigos e suas imagens oscilantes de causa e efeito, antes e depois, o movimento imagético impulsionado por narrativas moralistas sobre promiscuidade sexual, os clichês visuais da danação e da salvação, o botequim desagregado, a sociabilidade dos vizinhos para além da linha da cor, o ato de ficar de bobeira nos degraus do prédio, o casamento entre raças, ou o cortiço modelo ocupado por famílias monocromáticas pertencente a uma mesma raça. As consequências eram flagrantes. Por um lado, o necrotério, a prisão e o asilo. Por outro, o lar privatizado e a soberania do marido e do pai. As pesquisas e as imagens sociológicas me desanimaram. Essas fotografias jamais compreenderam uma bela luta pela sobrevivência, vislumbraram os modos alternativos de vida ou iluminaram a ajuda mútua e a riqueza comunal do gueto. Os retratos da reforma e as pessoas sociológicas documentaram apenas a feiura.
Tudo de bom e digno ficou nas ruínas dos modos de afiliação e as formas de vida proscritos. O amor não reconhecido pela lei. Lares abertos para estranhos, a intimidade pública das ruas e as predileções estéticas e excessos caprichosos dos jovens negros. Os mundos sociais representados nessas imagens foram alvos de extermínio e eliminação. Os reformadores usavam palavras como progresso e melhorias sociais e proteção. Mas ninguém se deixou enganar. O gueto interracial foi arrasado e mapeado em zonas homogêneas de absoluta diferença. Assim nasceu o gueto negro. As legendas transformaram as fotografias em imagens morais, ampliam a pobreza, arranjam e classificam a desordem. Quarteirão negro. A legenda deveria replicar a imagem, detalhar o que reside em seu fotograma. Misericórdia, olha essa som. Gente. O gueto negro. O quarteirão negro. A legenda deveria replicar a imagem, detalhar o que reside em seu fotograma, mas em vez disso, produz o que aparece nele. Subordina a imagem ao texto. As palavras conectadas à imagem, feias, partidas, típicas, quase parecem fazer parte da fotografia, como os lençóis amassados e as tábuas que cobrem as janelas quebradas do barraco. As legendas indexam a vida do pobre. As palavras policiam e dividem. Quarteirão negro. Anunciam a ordem vertical da vida, bens danificados. Tornam o espaço doméstico disponível ao escrutínio e à punição, um cômodo de risco moral. Declaram o crime de arranjos sociais promíscuos. 8 pessoas ocupam um quarto. Gerenciam e se segregam a multidão mista e representam o mundo fidelizando a linha da cor. Vista de meninas italianas, meninas de boina, 2 negros na entrada de um prédio em ruínas. Tais fotografias tornaram impossível imaginar que a segregação não fosse seleção natural baseada em afinidade, e as leis de Jim Crow nem sempre havia prevalecido. Os reformadores sociais atacavam a intimidade e a proximidade interraciais. O problema da mulher e o problema do negro se mostravam ao mesmo tempo e encontraram um alvo comum na liberdade sexual das jovens. Será que eu li isso certo, gente? Os reformadores sociais atacavam a intimidade e as proximidades interraciais. O problema da mulher e o problema do negro se mostraram ao mesmo tempo e encontraram um alvo em comum na liberdade sexual das jovens. Os temores coincidentes da promiscuidade, da degeneração e da intimidade sexual interracial insultaram em sua prisão e confinamento. As melhorias no gueto e a mira nos vícios urbanos ampliaram a linha da cor na falta de um aparato legal ou lei estatuária para ordená-la e fazê-la se cumprir. Os reformadores progressistas e os funcionários dos abrigos foram os arquitetos e projetistas da segregação racial nas cidades do norte. Vocês estão entendendo isso? Que nem sempre a segregação interracial existiu da maneira que a lei Jim Crow estabeleceu mais tarde? Que isso foi relatado, isso foi catalogado como um problema pelos pesquisadores, pelos próprios sociólogos, pelos reformadores sociais, entende? Porque havia sim uma relação ali, haviam trocas. As fotografias coagiam as pessoas negras e pobres à visibilidade como uma condição de policiamento e caridade, fazendo aqueles que eram forçados a aparecer carregarem o fardo da representação. Nessas imagens clássicas do negro urbano e pobre, indivíduos foram forçados a simbolizar narrativas históricas generalizadas sobre o progresso ou o fracasso do negro. Servir como representantes de uma raça ou classe, incorporar e habitar problemas sociais e evidenciar falhas ou melhorias. Essas fotografias ampliaram uma ótica da visibilidade e da vigilância, que tem suas origens na escravidão e na lógica administrada pela plantation. Ser invisível era ser alvo de ascensão, ou punição, de confinamento ou violência. Essa ascensão tem uma nota, né, que a autora vai dizer que aqui
A Sádia, né, se refere à ascensão coagida, né? A ideia por trás disso é que as pessoas negras teriam que se encaixar em moldes estabelecidos pela branquitude para merecer a liberdade ou ser aceitas na sociedade, não por quem são, mas por meio da vigilância e da punição. Então, continuando, né? Algumas coisas não aparecem nas fotografias, como os 3 vasos de flores alinhados no parapeito da janela, as colchas absurdas protegendo o forro dos colchões, as bíblias embrulhadas em renda e calicó, as ilustrações do catálogo de mala direita presas na parede. Os reformadores e os jornalistas eram aficionados pela kitnet. Eles não sabiam que o saguão de entrada, a saída de emergência e a laje eram um trecho da praia urbana até os ricos adotarem a prática e virar moda dormir no telhado. Não sabiam que o corredor e a escadaria eram locais de encontro, uma clareira no interior do cortiço. Ou que se amavam na entrada dos prédios. Não há nenhuma fotografia do corredor, mal iluminado pela luz transelunte de uma lamparina a gás que esconde todas as coisas sem charme. Mesmo na luz do dia, as sombras são muito escuras e muito densas para capturá-las. O corredor fornece refúgio para o primeiro beijo de língua, um lugar para você se divertir com os amigos, o conduíte para a fofoca e a intriga. É nele que, pela primeira vez, você aprende sobre o mundo e sobre o papel que te atribuíram. Então você rabisca "foda-se" ou "filha da puta" na parede da escadaria. É no corredor que as autoridades afixam as leis do cortiço e as regras do conjunto habitacional. E as diretrizes poderiam muito bem dizer: negro, nem se dê ao trabalho de tentar viver. O corredor é uma área íntima, mas pública. A polícia invade sem mandados e prende quem quer que tenha a má sorte de ser encontrado e capturado. É a passagem que conduz aos 2 cômodos onde você vive com a sua mãe, seu pai, sua tia, suas 2 irmãs. Sua mãe tenta transformar esses cômodos sem vida num lar ao dispor o jogo de chá de sua avó, que é elegante demais para a mesinha da cozinha. O jogo pertenceu à família branca para a qual trabalhou. Ela disse que foi um presente, mas uma vez deixou escapar que eles lhe deviam esse presente. Ela ganhou o jogo de chá e muito mais. Um calendário de uma loja maçônica e uma litografia de Frederick Douglass escondem a rachadura na parede de gesso. A cortina fina pendurada na janela filtra a luz fraca do fim da tarde. O descanso cor marfim cobrindo a tampa surrada do fogão confirma que os mesmos piores lugares é possível encontrar a beleza. Todo esse esforço para tornar o lugar menos horrível. Ninguém se esquece de que eles estão ali porque foram excluídos de todos os outros lugares. Então você se vira como pode e tenta prosperar num lugar quase inabitável. É o cinturão negro. Você está confinado aqui. Vocês se amontoam aqui e constroem uma vida juntos. No corredor, você se pergunta se o mundo vai ser sempre tão estreito quanto 2 paredes que ameaçam esmagar e reduzir você a nada. Então imagina outros mundos, às vezes nem sequer melhores, mas pelo menos diferentes deste. Você e seus amigos tramam planos de fuga e de abandono. Esse interior negro é um espaço para o pensamento e a ação, para o estudo e o vandalismo, para o amor e a dificuldade. O corredor é o salão para aqueles que dão conta de viver em cômodos escuros, apertados e sem ar suficiente, e que veem a luz do sol apenas quando saem para os degraus da entrada. É feio, é brutal e é onde você vive. Não importa se você não ama o lugar, você ama as pessoas que moram nele. É o mais perto de um lar que você vai conseguir chegar. É transitório, um refúgio impossível para aqueles que são forçados a sair, empurrados, sempre deslocados. Eles vivem aí, mas nunca se estabelecem. O corredor é um espaço agitado para a expectativa e tensionado pela força do desejo não satisfeito. É a zona liminar entre o dentro e o fora para aqueles que vivem no gueto. O reformista que documenta o habitat do pobre passa direto sem notar.
e falha em ver o que poderia ser criado em um espaço apertado, se não um prelúdio, uma profanação, ou em considerar nossas belas falhas e terríveis ornamentos. Esse corredor nunca aparece na apresentação de slides. Apenas aqueles que residem no cortiço sabem disso. E o interior do cortiço não seria fotografado até décadas mais tarde. Só em 1953 é que uma fotografia vai transmitir a experiência de habitar por dentro daquelas paredes, oferecer um vislumbre dos universos ali criados, capturar a falta de ar de um prédio de 4 andares sem elevador, saber em primeira mão que o modo como vivemos e onde moramos não é um problema social. A nossa relação com o mundo dos brancos é que é o problema. Mesmo na kitnet podemos encontrar a alegria dos casais dançando embaixo de um varal suspenso do teto, adolescentes jogando cartas e rindo com os amigos, um homem bebendo chá na mesa da cozinha, a xícara fumegante bem junto à bochecha, o toque da porcelana em sua pele. Os modos de vida e a urgência feroz do agora podem ser percebidos nessas fotografias. As imagens perdidas e encontradas, imaginadas e antecipadas, como cenas editadas de um filme inacabado. As ferotipias tiradas em um piquenique da igreja, as Kodaks na praia de Coney Island, imagens de meninas negras ligeiras tentando abrir caminho num beco sem saída. Uma série de fotos de jovens negras em debandada para a cidade a fim de escapar da plantation e na intenção de criar uma vida livre do contexto de uma nova clausura. Elas estão tão desesperadas para encontrar uma rota de fuga da servidão quanto sedentas por novas formas de vida. Ao ver as pessoas passearem pela avenida ou jogarem cartas na escada ou beberem vinho no terraço, elas se convencem de que os negros são o povo mais bonito. A luxúria comunal da metrópole negra, a riqueza do só nós, a cidade negra dentro da cidade, transformam a imaginação daquilo que você pode querer e do que você pode ser. Encorajam você a sonhar. Merda. Nem importa se você é negra e pobre, pois você está aqui, está viva, e todas as pessoas ao seu redor a encorajam e a convencem a acreditar que você é bonita também. Esse esforço coletivo para viver livre se desdobra nos confins da paisagem carcerária. Elas podem ver o mundo ser erigido ao redor do gueto, mas ainda assim querem estar prontas para a boa vida, ainda querem se preparar para a liberdade. A fotografia é tão pequena que é possível segurá-la na palma da mão. Não há uma impressão em prata luxuosa, mas em albumina barata que mede 3,65 por 6,20 centímetros. Seu tamanho diminuto anuncia seu status menor. É uma imagem forçada, uma imagem capturada sem a permissão da modelo, destinada a classificar, isolar e diferenciar. Não é o tipo de fotografia que ela gostaria e não foi tirada ao seu pedido. A odalisca, uma imagem de um nu reclinado, combinando 2 categorias distintas de mercadoria, a escrava e a prostituta. A rigidez do corpo trai a lasciva postura reclinada e o olhar vazio e duro da menina dificilmente seria um convite à admiração. Ela recua o máximo possível da câmera no canto do sofá, como se à procura de um lugar para onde se esconder. Como se à procura de um lugar para onde se esconder. Seu olhar direto para a câmera não é um convite ao espectador, um apelo por reconhecimento ou um olhar baseado na reciprocidade. Esse olhar não assume nada que possa ser compartilhado entre aquela compelida a sair da foto e aqueles que a encaram. O desejo íntimo é que o mal infligido não seja tão grande e que haja uma saída desse e de outros quadros do mesmo tipo. Nossa, eu lendo isso, recordando da foto nua, assim, que eu postei hoje em relação ao meu quadro, né? Nessa hora que ela fala que a postura rígida trai a lasciva postura reclinada e o quanto, não vou dizer avançar, né? Porque são contextos diferentes, mas a maneira como nós nos colocamos no mundo, né? A nossa rebeldia
em se colocar no mundo com o corpo como nós queremos que esteja, sem estar no lugar da servidão, sem estar no lugar da venda, né? Dessa coisa da escrava e da prostituta. E sim como artista, como escritores da nossa própria narrativa. Mas vamos lá. Que conhecimento de anatomia Aikins e seus alunos descobriram naquela tarde no estúdio? Já tinham visto corpos negros antes, em sua maioria os cadáveres de Jefferson Medical College. Corpos de pessoas negras e pobres que não foram reclamados por parentes ou cuja família não tinha dinheiro para arcar com um enterro adequado, ou corpos roubados do cemitério de pessoas de cor. Houve vários escândalos. Ela era um corpo vivo, não um cadáver. Mas sua imagem não é como as fotos de outras crianças tiradas para corroborar ou questionar teorias do desenvolvimento do esqueleto ou para denominar o movimento da musculatura no fotograma. Espero que ele não tenha colocado eletrodos nela para observar o movimento da massa muscular. É improvável que houvesse alguém acompanhando a menina. Que conhecimento do mundo ela adquiriu naquela tarde? Susan Aikins estava presente? Foi ela que tirou a fotografia? Ela sussurrou bobagens no ouvido da menina? Ou a encorajou a ficar quieta e não se mexer? Fez o mesmo com as sobrinhas? Auxiliou ou fez vista grossa para o trabalho dele? É difícil olhar para a fotografia e não pensar a respeito das imagens que a procedem e das que vieram em seu encalço. Imagens persistentes da escravidão, que pretendiam lembrar o espectador do poder que exerciam sobre tal corpo e da ameaça que paira sobre o sujeito capturado no fotograma. Do tipo de coisas terríveis que podiam ser feitas com uma menina negra sem que ocorresse um crime. Será que ela tremeu ao antecipar a pressão na mão dele? Será que ela tremeu ao antecipar a pressão das mãos dele? Terá o pintor pairado sobre o sofá e arranjado os membros dela? Seriam as mãos dele grandes e úmidas? Teriam deixado um resíduo viscoso na superfície da pele dela? Será que ela pôde sentir o cheiro do suor, óleo de linhaça, formaldeído e roupas usadas por muitos dias? Será que notou os chinelos e a camisa surrada e as calças imundas e então ficou assustada? Teriam as outras modelos deixado sua marca na superfície irregular e na patina oleosa do estofado, no cheiro rançoso e almiscarado? A menina que entrou no número 1729, em Mount Vernon Street, não foi a mesma que partiu. Rumores sobre outras garotas vieram à tona. Elas eram brancas, filhas da elite, então houve indignação pública e o pintor caiu em desgraça. Elas tinham sido poupadas disso. A odalisca, a pose de prostituta e de escrava. Não lhes foi pedido que olhassem diretamente para a câmera, que admitisse o olhar dele e fingissem que o convidavam. As outras meninas poderiam tê-la mencionado, se ela não fosse negra e pobre. Ela deixou o estudo da mesma forma que chegou. Desceu os 4 lances de escada até o jardim retangular com a fileira de colocá-las, passou pela torneira, pelos 4 gatos e pelo perdigueiro, saindo pela cerca de madeira e de volta para a 18ª rua, para então tomar o caminho de casa. Terá sido capaz de reestabelecer em sua vida? Ou essa última violência deixou uma marca, um registro tão indelével quanto a fotografia? O olhar de estudo sobre o tipo de propriedade feminina que ela é. Uma fêmea que não pertence à classe daquelas que merecem proteção, e ao contrário da filha da burguesia, cuja sexualidade é propriedade privada do pai e depois do marido, ela é uma propriedade destinada ao uso público. O prazer fornecido pela agressão negada, pela imagem gráfica da personificação negra violada, proveu um indício, uma antecipação de que o corpo dela, seu trabalho e seu cuidado vão continuar a ser tomados e explorados.
O trabalho íntimo da doméstica definirá sua sujeição. É uma imagem cruel e brutal, apesar de seu suposto poder de excitar. Estaria o prazer de olhar baseado na recusa da violência? Na insistência do livre-arbítrio da menina? No convite a encará-la assinalado pelo seu olhar direto para a câmera? Seria a pré-condição para esse prazer a indiferença? Que é a resposta habitual para a dor negra? Ou o prazer é alcançado por meio do cultivo do sofrimento e da imposição do dano? A odalisca é uma imagem forense que detalha a violência pelo qual o corpo negro feminino pode ser subjugado. É uma imagem duracional da violência íntima. Tanto tempo se acumula em sua pequena figura que a menina poderia muito bem ter séculos de idade, suportando o peso da escravidão e do império, incorporando o trânsito das mercadorias, suturando a identidade da escrava e da prostituta. Tudo isso impossibilita que ela seja uma criança. A fotografia é fabricada, seu consentimento em ser vista. Como ela consente com a coerção? Como o prazer obtido pela imagem da agressão sexual resulta do convite da menina? A imagem que cheira a plataforma de leilão, a plantation e ao bordel. É a imagem que confunde nossos esforços para classificá-la. Arte? Ciência? Pornografia? É uma imagem fria que torna aparente aquilo que pode ser tirado e o que pode ser feito sob o pretexto da ciência e da observação. A violência alcançada e praticada se justifica como o estudo do negro, como uma lição de anatomia. Como se pode descrever a vida que oscila entre as categorias de doméstica, puta, escrava e cadáver? É evidente que a vida é descartável? Ou que ela é subjugada por um regime de brutalidade tão normalizado que a violência dele mal pode ser discernida? Como pode alguém tornar essa violência visível quando ela garante o deleite, a soberania e a integridade física do homem e do senhor? O corpo dela está exposto, mas ela retém tudo. O corpo se revela, obedecendo à exigência, mas ainda assim não se dá. Não há generosidade nele. É possível dar o que já foi tomado? O que a fotografia de uma menina posando no sofá pode nos dizer sobre a vida negra na virada do século? Ou sobre a vida de jovens negras debandada para a cidade, desesperadas para entrar em uma nova era? Como essa imagem pode antecipar os obstáculos à espera delas? Como essa imagem pode iluminar o emaranhado de escravidão e de liberdade e oferecer um vislumbre dos futuros que se desdobrarão? Olhando para ela imobilizada no velho sofá de crina de cavalo, presa como um espécime raro no padrão de arabescos, seus bracinhos bem juntos ao tronco como asas cortadas, penso nos tipos de toque que não podem ser recusados. Em 1883, a idade de consentimento era 10 anos. Não havia nenhuma lei estatuária de estupro para penalizar o que ocorreu no estúdio. E se uma lei dessas existisse, uma menina negra pobre ficaria fora de sua cobertura. Quando um estupro ou um abuso eram reportados à polícia ou à sociedade de Nova York para a prevenção da crueldade contra as crianças, a menina seduzida ou estuprada poderia ser sentenciada a frequentar uma escola correcional ou um reformatório, a fim de que fosse protegida ou punida por ser muito ligeira, muito madura ou muito sabida. A sexualidade precoce das meninas que amadureciam rápido demais as tornava vulneráveis ao consentimento e à prisão. A imoralidade prévia impedia qualquer pedido de proteção pela lei. A inocência, ou seja, a virgindade, era a questão. Não em que faixa etária uma menina tinha idade suficiente para ser possuída. A imoralidade prévia significava que um homem podia fazer o que quisesse. Presumia-se que meninas de cor eram sempre imorais. Um dos argumentos contra a legislação estatuária do estupro, aprovada nos anos 1890,
que elevava a idade de consentimento na maioria dos estados para 16 ou 18 anos, era que as meninas negras lascivas usariam a lei para chantagear homens brancos. Meninas negras vieram antes da lei, mas não eram protegidas por ela. Como a fotografia evidencia, o corpo dela já era marcado por uma história de corrupção sexual. Já era taxado como mercadoria. Sua disponibilidade de ser usado e ferido foi fundamental para o conjunto dominante dos arranjos sociais, no qual ela é formalmente livre e vulnerável ao prejuízo triplo da violência econômica, racial e sexual. Essa violência necessária e rotineira definiu a sobrevida da escravidão e documentou o alcance da plantation no gueto. Ao observar a fotografia, nos perguntamos se ela já foi criança. Aos 10 anos, ela já devia ter aprendido tudo o que precisava sobre sexo? Aos 10 anos, ela já teria aprendido tudo o que precisava saber sobre sexo? Aos 12, não teria nenhum interesse nisso? Ela conhecia as mulheres que trabalhavam na rua, as senhoras nas casas de tolerância, os homens gentis, os assediadores e ladrões que moravam na quadra dela. Ela passou a entender as coisas muito cedo por causa daquilo que já tinham lhe sido feito ou apenas por observar o mundo ao seu redor? A violência foi experimentada em um estúdio no sótão ou na casa de um vizinho irreparável? Nesse caso, de que forma teria determinado o curso da vida dela? Essa violência teria eclipsado a possibilidade de uma autonomia sexual ou marcado essa autonomia permanentemente? Teria feito com que ela jurasse que jamais amaria um homem ou que buscaria sua proteção? Isso a levaria por ansiar por um toque afetuoso, capaz de mitigar ou retificar a longa história de violência capturada em uma pose? Teria feito com que ela amasse com fúria e imoderação? Essa violência a faria decidir que não queria ser uma mulher, mas tampouco um homem? Ao observar a fotografia, podemos discernir que a sinfonia da raiva, residindo na figura capturada, é uma imagem que não posso nem reivindicar, nem recusar. Confesso que é um lugar difícil para se começar, com a declaração de que a violência não é uma exceção, mas que define o horizonte da existência dela. É preciso reconhecer que nunca fomos destinados a sobreviver, mas ainda assim estamos aqui. O emaranhado da violência e sexualidade, de cuidado e exploração, continua a definir o significado do que é ser negra e mulher. Ao mesmo tempo, tenho que ir além da fotografia e encontrar outro caminho para ela. Com essa natureza morta, poderia produzir uma imagem latente capaz de articular outro tipo de existência, uma imagem fugitiva que transmita a revolta interna? O que constaria em um filme sobre a vida de uma jovem negra no interior do Cinturão Negro? O cortiço, a tina, o salão de dança, a casa dos sonhos. Onde começaria? Em Farmville, Virgínia? No porão do navio que transportou sua bisavó das Bermudas para Norfolk? No vapor que a conduziu até a cidade de Nova York? E como terminaria? Com ela dançando no Edmund Siller, ou cantando na Clan House, ou limpando os quartos do Hotel Hollywood, ou esperando por uma diária no mercado de escravos do Bronx, ou contando os dias para o término de sua sentença quando ela receberia seus documentos de soltura de presente. Seriam as imagens sequenciais de suas vidas terríveis, adoráveis ou desoladoras? Uma interferência, gente, é que esse mercado de escravos do Bronx se refere a uma área de Nova York, no Bronx, quer dizer, em que mulheres negras permaneciam à espera de serem contratadas por diárias num contexto de grave desemprego que era causado pela crise de 1929. Mas continuando. Nas imagens dela com os amigos no piquenique da igreja na costa de Jersey, ou abraçando a namorada embaixo do calçadão de Coney Island, captamos um vislumbre dessa outra vida. Ouvimos os ritmos secundários que desafiam a lei social e escapam ao Senhor, ao Estado e à polícia, ainda que apenas por uma tarde, alguns meses, em seu 19º ano.
Nas imagens antecipadas, mas ainda não localizadas, podemos vislumbrar a terrível beleza de vidas rebeldes. Em tais quadros, é fácil imaginar a possível história de uma menina negra que talvez siga por outros caminhos. Discernir um indício de possibilidade, sentir a ânsia por aquilo que poderia ser. Foi essa a imagem que eu tentei me agarrar. Depois de passar um ano olhando para a menina de cor posando nu em um velho sofá de crina de cavalo, decidi retraçar seus passos pela cidade e imaginar suas muitas vidas. Seguindo as pegadas dela e de outras jovens negras da cidade, tracei um caminho pelos cinturões negros da Filadélfia e de Nova York. As vizinhanças e quarteirões negros apelidados em homenagem aos seus habitantes, Little Africa, Pequena África, e Nigger Heaven, Paraíso Negro, ou conforme suas aspirações, a Meca ou a City of Refuge, Cidade do Refúgio. Desenhei as vias errantes e as linhas de fuga que nas décadas de 1890 a 1935 delimitariam as fronteiras do gueto negro. No fim, isto não se tornou a história de uma única menina, mas uma biografia serial de uma geração, um retrato do coro, um filme da rebeldia. Por décadas fiquei obcecada por figuras anônimas e muito do meu trabalho intelectual se dedicou a reconstruir a experiência do desconhecido e a recuperar as vidas menores do esquecimento. Essa foi a minha maneira de retificar a violência da história, compondo uma carta de amor a todos aqueles que foram prejudicados e, sem estar totalmente ciente disto, lidando com o inevitável desaparecimento que me esperava. A revolta que experimentei ao olhar para a fotografia dela me convenceu de que eu tinha que ir adiante, ainda que duvidasse de que algum dia poderia encontrá-la. Eu a vi de uma forma diferente das outras. Ela foi uma menina situada no limiar de uma nova era, uma era definida por extremos, o nadir da democracia e a era progressista. O período foi caracterizado por guerras imperiais, por uma epidemia de estupros e linchamentos, pelo surgimento de aparatos de segregação racial legais e sociais, e por leis raciais antinegros que inspiraram as leis de Nuremberg nazistas. Rebeliões raciais varreram o país. Ao mesmo tempo, reformas legislativas e sociais tentaram proteger os vulneráveis das predações capitalistas e do livre mercado, bem como de seus resultados necessários: pobreza, desemprego e violência social. Ativistas políticos e militantes negros radicais lutaram contra o renascimento do racismo que tomou a nação e contestaram a cidadania prejudicada e a ausência de direitos que definiam a condição negra. Clubes de mulheres concentraram sua atenção na situação de meninas e mulheres negras com a determinação de protegê-las, defendê-las e ascendê-las e de erradicar os hábitos imorais, que eram um legado da escravidão. Eu não a vi como uma figura trágica ou arruinada, mas como uma menina negra comum. E como tal, sua vida foi moldada pela violência sexual e pela ameaça dessa. O desafio era descobrir como sobreviver a isso, como viver no contexto de tamanha brutalidade, prosperar na privação e pobreza. O estado de emergência era a norma e não a exceção. A única diferença entre essa menina e todas as outras que cruzaram seu caminho e seguiram em seu encalço é que havia uma fotografia insinuando que algo aconteceu, permitindo que a violência cotidiana adquirisse o status de um evento. A imagem forense de um ato de violência sexual que definitivamente não foi julgada como um crime. Eu a segui de Filadélfia até Nova York, as maiores cidades negras ao norte, cambaleando pelas ruas do 7º distrito, passando pelo Tenderloin e em seguida pelo Harlem. Eu anotei em todos os lugares, na esquina, no cabaré, no calçadão de Coney Island, no coro. Às vezes falhei em notá-la. Em outras, os astros e as celebridades a ofuscavam, quando ela era admitida em sua presença. Ela me lembrou vagamente da primeira menina que encontrei. E se eu não soubesse sobre o sótão, ou que ela foi forçada a dormir num caixote de carvão, ou que ela foi estuprada pelo tio, ou agredida por um vizinho, ou brutalizada por um empregador,
Jamais adivinharia só de olhar para ela. Foi um período em que os negros eram um povo mais bonito, e isso não era menos verdadeiro no caso dela. Até seus detratores admitiram isso com relutância. É difícil explicar o que há de belo em uma menina de cor tão comum e sem nenhum talento excepcional. Um rosto difícil de discernir na multidão, uma corista mediana não destinada a ser uma estrela ou sequer a heroína de uma trama feminista. De algum modo, é reconhecer o óbvio, mas aquele é que é aceito com relutância. A beleza do cotidiano negro, a beleza que anima a determinação de viver livre e que reside nela, a beleza que impulsiona os experimentos de uma vida contrária. Isso inclui o extraordinário e o mundano, a arte e o costume do dia a dia. Beleza não é luxo, ao contrário. É uma forma de criar possibilidade no espaço da clausura, uma arte radical da subsistência, o acolhimento do que é horrível em nós, uma transfiguração daquilo que é dado. É um desejo de adornar, uma tendência ao barroco e o amor pela abundância. Ao buscá-la, logo encontrei todas as outras figuras que paravam em torno dela. Sociólogos, reformadores habitacionais, oficiais de condicionais, membras de clubes de mulheres, assistentes sociais, oficiais da polícia de costumes, jornalistas e psiquiatras. Todos insistiam que suas visões sobre ela eram verdadeiras. Uma dessas pessoas estava sempre à minha frente, bloqueando meu caminho onde quer que eu ia encontrasse. Nenhum deles acreditava que ela floresceria. Seus cadernos, monografias, autos e fotografias criaram as trilhas que segui. Mas li esses documentos contra a corrente, perturbando e rompendo com as histórias que eles contaram a fim de narrar a minha própria versão. Para tanto, precisei especular, ouvir com atenção, observar a desordem e a bagunça do arquivo, e de honrar o silêncio. Os documentos oficiais a transformaram em uma pessoa totalmente diferente. Delinquente, prostituta, negra mediana em uma mesa mortuária, criança incorrigível e mulher indisciplinada. No quadro estatístico, na pesquisa social e na fotografia do gueto, ela parece tão pequena, tão insignificante. Tudo mais se assomava. A condição dos cortiços, os perigos do gueto, os riscos morais da kitnet e as ameaças apresentadas por tantos corpos forçados a habitar os quartos abarrotados da pensão. Era mais fácil para os profissionais imaginá-la como morta ou desgraçada do que considerar a ideia de que ela poderia prosperar, que o acaso ou o acidente poderia permitir que florescesse. Tive que estar atenta para que eu mesma não causasse danos. Apenas as coristas, sapatões, negros estéticos, mulheres que amavam mulheres, bichas e anarquistas apoiaram os experimentos de sua vida livre. Ela foi o anjo vingador deles. Apenas os rebeldes apreciavam sua conduta desordeira e seus hábitos bárbaros, bem como o desejo de criar uma vida do nada. Apenas eles poderiam discernir a bela trama contra a plantation que ela empreendia dia a dia. Os homens da mudança encontraram as impressões em albumina em meio ao lixo da casa abandonada. Eles podem ter se animado com a fotografia de uma menina de cor nua em um sofá de arabescos e sem se preocupar nem um pouco se ela era maior de idade. Uma criança pré-Proerbery, sem peitos, de quadris estreitos e coxas grossas, capturada em uma pose de prostituta e de concubina, era um estímulo tão bom quanto qualquer outra imagem indecente. Quando o prazer cedeu à indiferença, a fotografia foi descartada e jogada em uma pilha com outros escombros do estúdio. Não é o tipo de fotografia que a garota teria desejado. A imagem não se parece em nada com ela. Os olhos estão opacos e vazios, duros como os das garotas que trabalham na Middle Alley. São olhares que antecipam o tempo e a experiência. Para evitar que o fotógrafo se aproximasse mais, ela tentou expressar um olhar do tipo: fique longe de mim. Eu te desafio. Um olhar de sílex. Não um olhar de uma prostituta que aborda um cliente. Olá, senhor. E recusa. Isso eu não faço. Em um só relance. Quando ela cruzou o caminho de Du Bois mais de uma década depois, o anseio nesse olhar atrairia. Bem, e chegamos ao fim.
desse capítulo, né? No próximo leremos Uma Mulher Mal Amada. Se você chegou até aqui, curta, se inscreva, comente alguma sugestão. E é isso. Até a próxima.